segunda parte da mensagem, né? Só que por hoje ser um culto de Santa Ceia, eu procurei colocar à disposição do Espírito Santo para ouvirmos aquilo que ele tem para hoje. Então essa mensagem de derrubarmos as muralhas vai ficar para a semana que vem e nós vamos meditar numa outra mensagem de Gênesis capítulo 15, no verso 5. Gênesis capítulo 15. Isso, Gênesis 15, 1 ao 5. Amém. Glória a Deus. Gênesis fica fácil para achar. Amém. Diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E o diálogo continua do Senhor com Abraão, mas nós vamos só até aqui na ministração da palavra. Eu quero que você feche os seus olhos. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que Ele fale conosco, para que Ele se revele na nossa vida, para que Ele se revele a cada um de nós. Queremos aproveitar, Senhor, e interceder pelos aniversariantes da família da Dila, a Carol, o Derek. Abençoamos, Senhor, a vida da Lelê, da Letícia. Abençoamos também, Senhor, a vida da Carol, filha da Thelma. Abençoamos, Senhor, todos os teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Queridos, eu não sei se você já morou numa casa, né? O pessoal aqui da Zona Sul geralmente tem apartamentos antigos, e os apartamentos antigos costumam ter um pé direito alto, né? Mas existem pessoas que moram em casas, né? Eu já morei num apartamento assim, em que eu conseguia encostar no teto do apartamento. Eu levantava a mão e minha mão encostava no teto. O pessoal que é da roça, que é criado na roça, quando eles entram no apartamento, eles já sentem uma claustrofobia. Eles já começam a falar: não, meu Deus, não dá para morar numa caixa dessa. Ou seja, cada um tem uma experiência de vida, cada um vive uma realidade, e a nossa realidade muitas vezes limita a nossa visão. Às vezes, o nosso teto, ou a altura do nosso teto, limita aonde queremos chegar e aonde vamos chegar. E é por isso que muitas vezes Deus precisa nos tirar desse lugar. Deus precisa nos tirar dessa realidade para uma outra realidade, onde consigamos enxergar qual é a direção e o milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Na década de 50, tinha um grande corredor, né, Roger Bannister, em que ele contrariou a ciência, ele contrariou a realidade da época, porque se dizia que era impossível ao homem correr 1 milha em menos de 4 minutos. E esse homem conseguiu bater esse recorde, e isso na época foi um choque, foi um espanto, porque as pessoas não esperavam que o ser humano conseguisse correr tão rápido. E hoje
isso já foi batido a muito mais, ou seja, o homem conseguiu correr muito mais rápido. E muitas vezes, irmãos, é a nossa visão, a nossa realidade, aquilo que nos falam, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que nós vimos e a experiência de vida que nós temos, que limita aonde nós queremos chegar, aonde nós estamos indo e para que direção nós estamos caminhando. Quando o Senhor aqui se revela a Abraão, e você conhece muito bem a história em que Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai da presença do Senhor com uma promessa. A promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. A promessa de que Abraão receberia uma grande recompensa, uma bênção de Deus. Abraão sai debaixo dessa promessa em obediência, leva a sua mulher. Às vezes Abraão precisa, quando passa pelo Egito, dizer que Sara era sua irmã. Abraão tem um conflito, os pastores de Abraão com os pastores do seu sobrinho Ló, e eles se separam. Ele, então, depois busca esse sobrinho que é depois aprisionado, capturado, resgata esse sobrinho e ele é abençoado por Melquisedeque. Abençoado por um sacerdote e que simplesmente aparece na Bíblia. Não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai. Esse Abraão, agora o Senhor vem até ele. E o Senhor fala com Abraão. E a primeira palavra do Senhor para Abraão é: Abraão, eu tenho para você uma grande recompensa. Abraão, eu tenho para você um grande retorno por você ter me obedecido. Eu tenho para você algo maravilhoso, Abraão. Eu tenho para você uma bênção. Tudo aquilo que sabemos que Deus tem para nós, por servirmos a Ele. Tudo isso nós sabemos que temos do Senhor, quando somos obedientes, quando servimos a Deus, quando aceitamos a Jesus, quando estamos na sua casa, sabemos que Deus tem recompensa para nós. Isso é resultado da nossa fidelidade a Deus, é resultado de estarmos sendo fiéis a Deus. Mas, irmãos, muitas vezes parece que a realidade à nossa volta nos mostra outra coisa. Parece que aquilo que está ao nosso redor não condiz com a realidade que Deus está nos mostrando. Não condiz com a realidade espiritual que Deus quer nos revelar. Saiba que Deus tem uma realidade espiritual a revelar na sua vida. Uma realidade espiritual. Uma visão que Deus quer trazer sobre nós. E então a primeira coisa que Abraão diz para Deus é: Senhor, como é que pode? Que recompensa é essa que o Senhor quer me dar? O que pode ser tão maravilhoso que o Senhor quer me dar, a ponto de poder substituir o fato de eu não ter filhos? Em outras palavras, Abraão está dizendo: não existe nada que seja melhor do que a realidade daquilo que o Senhor já prometeu na minha vida se cumprir. Não existe bem material que possa se comparar ao fato de eu poder ser abençoado por Ti naquilo que eu realmente necessito. Meu irmão, existem bênçãos que Deus quer trazer para você que não se comparam a bens materiais. Existem bênçãos que Deus quer trazer sobre a sua vida, recompensas que Deus quer trazer sobre nós, que não se comparam a qualquer bênção material nessa terra. Abraão tinha gado, Abraão tinha empregados, Abraão tinha bens, Abraão tinha posses, mas nada disso substituiria, nada disso poderia dar a Abraão um filho, nada disso poderia trazer a alegria de ter um filho dentro de casa, uma criança dentro de casa. E Abraão coloca essa realidade diante de Deus. Aleluia, aleluia.
Deus pode nos surpreender, irmãos. Deus pode vir até nós e não só nos prometer algo, não só falar algo para nós, não só dizer para nós, olha, eu vou trazer uma recompensa sobre você. Mas o que Deus pode fazer na nossa vida é mudar a nossa realidade espiritual, mudar a nossa visão, mudar a nossa posição, mudar os nossos olhos, o foco do nosso olhar. O foco do nosso olhar. Tem gente, casais, que estão juntos, e você diz, o que será que fulana viu em fulano? É tão feinho, tadinho, bichinho. Coitado. Mas aí tu conversa com fulana. Ele é feinho, sim. Mas é honesto. Eu chego em casa, a louça está lavada. Ô, glória. Ele me trata com romantismo, me leva para jantar. Até hoje, a chama do nosso amor continua acesa. Aleluia! E isso, irmãos, às vezes pode valer mais do que a beleza física. Isso, às vezes, pode significar mais do que a beleza natural de um homem ou de uma mulher. Ou seja, existem realidades e focos que podemos trazer, ou que podemos olhar diversas situações. Nós podemos estar olhando para um problema que está diante de nós com os olhos naturais, com os olhos humanos. E Abraão, nesse momento, estava olhando com os olhos naturais. Porque ele diz, olha, eu não tenho, o que o Senhor pode me dar? Porque a princípio, quem vai herdar o que eu tenho vai ser um servo, vai ser o Eliezer, o Damasceno, vai ser alguém da minha casa, que trabalha na minha casa. O Senhor não me deu descendência. E o Senhor diz, fica calmo, Abraão, relaxa, aquieta o teu coração. Para os irmãos lá de cima, não se apoquente não. Porque eu ainda vou fazer algo na sua vida. Não se desespere. Então Deus faz algo com Abraão, que muitas vezes Deus precisa fazer conosco. Deus precisa nos tirar da tenda. Deus precisa nos tirar do lugar que limita a nossa visão. Deus precisa nos tirar do lugar em que o teto está baixo. E nos levar para um lugar onde conseguimos ver e enxergar quais são os planos que Deus tem com a nossa vida. Eu não sei o que tem limitado a sua visão hoje. Eu não sei o que tem sido um limite para você. O que as pessoas têm falado para você, dizendo, não dá mais, não tem jeito, você não consegue, não é possível mais. Para você, o tempo já passou. Ah, isso aí é quando você tinha 15 anos de idade. Eu tenho que tomar cuidado com essa mensagem. Porque tem uns irmãos que eles são velhos, mas eles querem ser garoto. Eu estou falando no sentido espiritual, meu irmão. No sentido espiritual, minha irmã. Porque parece que o tempo passou. E como é ruim a gente viver limitado. Nós, brasileiros, sabemos muito bem o que é isso. Recebemos, mas às vezes o dinheiro não dá até o final do mês. Temos um teto de gastos dentro da nossa casa. Não podemos ultrapassar aquele teto, senão no outro mês o negócio fica estreito. Vivemos limitações, estamos acostumados. Somos limitados no nosso tempo. O tempo para a gente, oportunidades passaram, não vão mais bater na nossa porta. O que Deus está dizendo, queridos, é que existem novas oportunidades para nós. Existem novas chances que Deus quer nos dar. Existe um novo céu, um novo limite que Deus quer estabelecer na nossa vida.
E que não podemos nos contentar simplesmente em ficarmos dentro da tenda, limitados, olhando simplesmente para as paredes e para o teto daquilo que foi estabelecido por homens. Que possamos segurar na mão de Deus, porque Ele nos chama para fora, Ele nos chama para outro lugar, e quando chega nesse outro lugar, Ele não só nos confronta com uma outra realidade, mas nós nos lembramos daquilo que nos limitava, da profissão que temos e que ficamos lutando. Muitas vezes, será que eu vou me aposentar fazendo a mesma coisa todos esses anos? Será que eu vou ficar nesse meu trabalho serviçal todos esses anos? Será que eu vou nascer, crescer e morrer fazendo a mesma coisa, vivendo de algo que eu não sou feliz? Deus está nos dando uma missão, queridos. E na missão de Deus não existe trabalhador descontente. Na missão de Deus não existe trabalhador que não receba um galardão. Na missão de Deus não existe um trabalhador que não seja abençoado. Na missão que Deus nos dá, recebemos não só a missão, mas nós recebemos a competência, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a unção que vem de Deus. Na missão que Deus nos dá, Ele nos capacita a realizar. Na missão que o Senhor nos dá, e quando estamos dispostos a realizar, Ele nos dá o prazer de trabalharmos na sua obra, de concluirmos algo, de conquistarmos algo, de conquistarmos e alcançarmos os padrões de Deus. Não sei se você já trabalhou numa empresa que tem padrão. Você vai no McDonald's, tem um padrão para colocar o hambúrguer. O hambúrguer tem que ficar na chapa tantos segundos, minutos, depois vira o hambúrguer. Para que em todos os McDonald's o hambúrguer seja igual. Tem que estar no mesmo ponto. Tem que ser feito da mesma maneira. Deus está dizendo, existe um padrão de Deus. E o padrão de Deus é superior ao padrão do homem. O padrão de Deus é o padrão da excelência. O padrão de Deus é superior ao nosso padrão. Porque nós queremos limitar o padrão de Deus. Nós queremos dizer, Senhor, faz do meu jeito. Faz da minha forma. Vem aqui, Senhor, dentro da tenda. E quando o Senhor está dizendo, não quero você na tenda, eu quero você do lado de fora. Não quero você escondido. Eu quero você em outro lugar. Porque eu tenho um plano muito maior do que você pensa. Eu projetei algo muito maior para você do que você imagina. É mais do que possuir bens. É mais do que, talvez, dirigir uma nação. Porque aquilo que Deus tem para nós, podemos, queridos, ter grandes riquezas, podemos ter grande poder, podemos ser pessoas de autoridade, podemos ter serviçais e pessoas às nossas ordens, mas nada se compara a estarmos no centro da vontade de Deus. Nada se compara, irmãos. Nada se compara a atendermos o chamado de Deus na nossa vida. Atendemos o chamado que Deus tem para nós, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, e era isso que o Senhor estava revelando a Abraão, porque Ele diz, aqui fora, eu quero que você faça uma coisa, Abraão, começa a contar as estrelas. Olha as estrelas, Abraão, vê se você consegue contar. Vê se na sua capacidade limitada você consegue contar as estrelas dos céus. E, irmãos, quando nós somos confrontados com as nossas limitações, é que nós precisamos do auxílio de Deus. Quando nós reconhecemos que somos limitados para realizar uma obra, é que Deus pode nos ajudar. Quando nós nos curvamos diante da potência, da poderosa mão do Senhor e reconhecemos, não conseguimos, Senhor, não dá.
é que Deus diz, claro que você não pode. Porque naquilo que você não pode, eu te capacito. Naquilo que não dá para você, é ali que a minha mão te ajuda. É ali que eu estou disposto a te socorrer. É quando você joga a toalha, é quando você diz, não tem jeito. Tenta contar as estrelas. E tentar contar as estrelas, irmãos, fala de algo, de um ciclo. Porque as estrelas, elas nascem e morrem. Estrelas possuem números, são de número variável. Estrelas estão nascendo e morrendo em todo o tempo. Fala de um ciclo. Fala de um período. Fala de algo na nossa vida em que Deus vai trabalhar para gerar algo para outra geração, para outro tempo. Fala de algo que vai ser realizado por Deus na nossa vida, que vai deixar um legado para outra geração. Vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os filhos dos seus filhos. Fala desse legado de Deus. Enquanto estamos fechados, enquanto estamos encolhidos dentro da nossa tenda, Deus não pode trabalhar. Mas quando Deus nos chama para fora, Ele começa a nos mostrar que existem planos maiores, que existem sonhos maiores, que existe um projeto de Deus para nós, de que existe uma família que Deus quer nos dar. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Ele faz da estéril mãe de filhos. E foi isso que Ele fez com Sara. Fez o impossível acontecer. Porque quando estamos debaixo da vontade de Deus, o impossível acontece na nossa vida. Quando estamos debaixo da orientação de Deus, coisas maravilhosas começam a acontecer ao nosso redor. O medo sai do nosso coração. E conseguimos viver em plenitude diante de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, será que você pode contar as estrelas que estão à sua volta? Será que você pode olhar para os céus e contar as estrelas? Será que você pode contar as bênçãos de Deus na sua vida? Contar as coisas que Deus ainda vai te dar, ainda vai fazer na sua vida, olhar para o futuro, olhar para o além, para de ficar olhando para o passado, para de ficar olhando para as coisas que você perdeu, para de ficar olhando para as suas limitações, para de ficar olhando para as coisas que deixou para trás, deixa para trás o que para trás ficou. Existe um futuro. Existe uma direção que Deus está te dando. Existe algo que Deus está fazendo. Situações no passado te trouxeram tristeza. Situações no passado te trouxeram aprendizado. Tem gente que se engasgou com uma espinha de peixe, não como mais peixe na minha vida. Está deixando de saborear as maravilhas dessa terra ou dessa água. Um trauma, uma situação ruim, uma decepção, uma traição. Situações que te trouxeram dor, situações que te trouxeram tristeza, te fazem ter uma visão limitada. Mas quando Deus diz, olha as estrelas, todos os dias estrelas nascem, estrelas morrem. Você não consegue contar. Você não consegue dizer, quantificar quantas existem nos céus. Assim são as formas que eu tenho de fazer um milagre na sua vida. Assim são as maneiras que eu tenho de agir, meu irmão. Você não consegue contar as formas de Deus trabalhar na sua vida.
Você não consegue contar as maneiras que Deus tem de agir em teu favor. Nós podemos bolar planos, podemos bolar projetos, podemos imaginar como vai ser a nossa vida daqui a 5, 10 anos. Mas com certeza não será conforme está no coração de Deus. Porque no coração de Deus existe um plano traçado, existe um projeto. E às vezes o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa ela só vem dos lábios do Senhor. Só pode vir de Deus. E com certeza, irmãos, o caminho de Deus é o caminho melhor. E é por isso que eu falei aqui no ofertório, eu quero repetir novamente, que Abraão escolheu o caminho correto. Abraão escolheu o caminho radical. Abraão escolheu o caminho da obediência. E por ele ter obedecido, por Abraão ter servido ao Senhor e ter obedecido ao Senhor, Abraão até hoje é chamado de pai da nossa fé. Porque ele obedeceu a Deus. E se existe um caminho que Deus tem para você, meu irmão, se existe um caminho que Deus tem para mim, é o caminho da obediência. É o caminho de servirmos a Deus, de estarmos na sua presença. E para esses que servem, para esses que obedecem, ainda que o tempo tenha passado, ainda que você seja um velho, você é novo. Ainda que você já tenha aos seus olhos perdido oportunidades, Deus gera em você um ventre espiritual novo, capaz de gerar filhos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Capaz de gerar filhos espirituais, capaz de gerar uma grande nação, capaz de livrar corações que estão entenebrecidos, presos, fechados em seu mundo, pessoas que estão desesperadas, desaliançadas com Deus. São essas pessoas que Deus te capacita a tocar, que Deus te capacita a abençoar, quando você vive em obediência à sua palavra. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor. Quando você está disposto a olhar pelos olhos de Deus. Com os nossos olhos, nós olhamos e falamos, esse aí não tem mais jeito. Esse aí é só entregar a alma. Mas o Senhor diz para nós, ainda tem jeito sim. Eu ainda posso fazer um milagre. Eu ainda posso tocar. Eu ainda posso salvar. Eu vim para isso, para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Se você crê nessa palavra, se você crê que existe um limite, e que esse limite de Deus é ilimitado para nós, eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, de adoração. Nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos aqui com um propósito. O propósito de abençoar a sua vida. Pode vir, meus irmãos. O propósito de fazer com que os seus olhos mudem de direção. Nós somos contaminados, meu irmão. 24 horas por dia. 24 horas por dia existem propagandas querendo a sua atenção. Você entra nas redes sociais, o algoritmo da rede social vê quais são os seus interesses. Às vezes você está conversando e fala, rapaz, estou precisando comprar um tênis novo. Daqui a pouco você olha no celular, está lá uma oferta de tênis para você. Coincidentemente, estão querendo a sua atenção. Mas o Senhor te chama para fora e diz, quando o homem não tinha mais esperança, quando o homem não tinha mais saída, quando o ser humano estava desesperado, eu morri numa cruz
Eu salvei a humanidade. Eu mostrei que existe uma outra realidade. Eu derramei do meu próprio espírito, do vinho novo. E esse vinho novo, querido, essa presença do Espírito Santo, fez com que a igreja assumisse dimensões inimagináveis. Fez com que a igreja chegasse até nós. Quem diria? 12 apóstolos encurralados, acuados, discípulos, homens, alguns sem poder político, sem recursos, conseguiram abalar um império. Imagine você, querido. Imagine você, querida, com os recursos que você tem, com as capacidades que você tem hoje. Se você for obediente, se você servir a Deus, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você olhar na direção que Deus quer, existe uma saída para você. Existe um milagre para você. Os nossos irmãos vão distribuir o cálice junto com o pão. Você pode pegar. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você serve ao Senhor em outra igreja, você é convidado a participar da Santa Ceia do Senhor junto conosco. Estamos aqui para juntos adorarmos a Deus. Eu queria que você colocasse diante de Deus, antes de participarmos da ceia, quais são as suas limitações. Eu queria que você colocasse diante do Senhor aquilo que tem sido um teto para você, que fala para você: olha, você só pode vir até aqui, só até aqui você consegue alcançar, só até essa velocidade você consegue correr, só até esse nível você consegue chegar. Oh, Jesus! Só até aqui dá para ir. Orabanasso, Kibiarando, se cabia, Senhor. Orebanacalabasubinaracás. Muitas vezes essa realidade tenta se impor sobre nós. Talvez você esteja só olhando com os seus olhos humanos e naturais, enquanto o Senhor está dizendo para você: existe um céu que é ilimitado, existem bênçãos ilimitadas. Quando nós olhamos simplesmente para a nossa profissão, para os nossos estudos, com certeza eles são limitados. Oh, Senhor, mas o Senhor fala contigo, meu irmão. Ele diz: vem para a minha realidade, vem olhar para os céus, eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Eleva os teus olhos para o horizonte e veja o que Deus é capaz de fazer. Ele criou os céus e a terra. Qual é a tua limitação hoje? O que é que você diz? Olha, a partir daqui eu não consigo mais fazer. Todas as vezes que eu chego nesse ponto eu recuo. Todas as vezes que eu chego nessa situação, parece que tudo na minha vida vira um furacão, um terremoto à minha volta. Eu acabo voltando para a estaca zero, eu acabo recuando. Eu queria que você colocasse diante de Deus, daquele que pode fazer todas as coisas. Porque quando tudo parecia que estava perdido, meu irmão, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, quando o homem era limitado por um véu para entrar na presença de Deus, o véu foi rasgado do alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso à sua presença.
E hoje nós temos liberdade na sua presença. Não há mais limitação alguma para entrarmos diante da presença do Senhor. Que ao comermos desse pão, queridos, nós possamos olhar com os olhos de Deus. Que ao comermos desse pão, possamos ser levados para fora e olhar as estrelas nos céus. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode contar na sua vida as estrelas? Será que você pode olhar para as possibilidades que estão diante de você? Será que o Espírito revela a você alguma ação, atitude que você precisa tomar para alcançar o propósito de Deus na sua vida? Quantas estrelas, meu irmão? Começa a colocar diante de Deus, com coragem, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode realizar. Ele está mostrando para você. É o Espírito Santo falando contigo. É Ele revelando para você as coisas que Ele pode fazer na sua vida, as coisas que Ele pode realizar. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, alabanaçou. Abre os seus olhos espirituais, alabanaçou. Aleluia. Que ao tomarmos desse cálice, possamos ter os nossos olhos abertos para a libertação de Deus, para o milagre de Deus, para as maravilhas de Deus. Que ao tomarmos desse cálice, possamos enxergar aonde estamos espiritualmente. Tomemos do cálice em nome de Jesus. Se coloque de pé e adora o Senhor.